Fala aí, galera! Quer saber o que causa aquele cheiro horrível de peixe que ninguém gosta? Então vem comigo que na aula de hoje nós vamos falar sobre compostos nitrogenados. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre aminas, amidas, nitrocompostos, nitrilas e algumas outras funções orgânicas. Então vem comigo que a gente vai para a nossa lousa virtual. Bora! Muito bem-vindos à nossa lousa virtual, galera. Hoje nós vamos falar então dos compostos nitrogenados, que são aqueles compostos orgânicos que têm nitrogênio na sua estrutura. O primeiro deles serão as aminas. E o que é uma amina? Uma amina é um composto que ele é derivado da amônia, NH3, quando os hidrogênios são substituídos por grupos orgânicos, ou seja, grupos com carbono. Então aqui, por exemplo, você vê aqui, o NH2, você perdeu um hidrogênio, está ligado agora com o grupo R, que é um grupo orgânico, ou você pode perder 2 hidrogênios ou ainda pode perder os 3. E é isso aí que a gente classifica como amina primária, secundária e terciária. A amina primária é quando apenas um hidrogênio é substituído, como aqui nesse caso. Uma amina secundária é quando 2 grupos orgânicos substituem os hidrogênios. Então aqui, por exemplo, na nossa esquerda tem um radical etil, aqui tem um radical metil. Ou ainda, nós temos as aminas terciárias, quando todos os hidrogênios ligados ao nitrogênio são substituídos. Lembrando que o nitrogênio faz 3 ligações, tá bom? Não esqueçam disso. Para a gente nomear uma amina, a gente vai colocar o nome dos substituintes em ordem alfabética. Isso a gente já faz quando a gente vai dar o nome de radicais, Então, o radical etil vem antes do radical metil na nomenclatura e assim por diante. E depois a gente vai colocar no final da palavra a palavra amina, tá bom? Porque é um grupo amina. Então, por exemplo, quando você vê essa estrutura aqui, 3 átomos de carbono prop. Como a gente está falando que é o nome do radical, o nome do substituinte, então é propil, propil. E o final da palavra amina, por causa do grupo amina aqui, NH2. Agora, por exemplo, você tem essa daqui, um átomo de nitrogênio substituído com grupos metil. Como eu tenho 3 radicais metil, trimetil, como é uma amina porque tem nitrogênio, a palavra amina. Nesse caso, eu tenho 2 grupos amina. Então eu vou falar onde eles estão. Eles estão no carbono 1 e no carbono 4. Então 1,4 diamino, e aí eu dou o nome do hidrocarboneto, nesse caso butano, porque tem 4 carbonos e só tem ligação simples. Não esqueçam disso, tá bom? Então 1,4 diamino butano. Esse é um caso um pouquinho diferente. Quando eu tenho aqui, por exemplo, diferentes tipos de radical, eu coloquei aqui, sem estar em negrito e sublinhado, só para vocês verem a diferença, Porque você tem que dar o nome de todos os substituintes. Então eu vou dar o nome etil, metil, amina, porque é uma amina. Nesse caso, os 3 substituídos. Então, etil, ordem alfabética, galera. Etil, fenil e também o metil. Olha só, ordem alfabética. Etil, fenil, metil, amina. Galera, anel aromático ligado direto na cadeia é o grupo fenil. Para ser o grupo benzil tem que ter um CH2 antes, tá bom? Tem que ter um carboninho antes aí. E no começo do vídeo eu fiz uma pergunta para vocês. Por que a gente sente aquele cheiro desagradável nos peixes? As aminas, galera, têm um cheiro muito ruim, principalmente as aminas que têm cadeias pequenas, com baixo peso molecular. Então, por exemplo, a metilamina, a dimetilamina, e a que eu já falei para vocês, a trimetilamina. Esses compostos são responsáveis pelo cheiro ruim do peixe. Eu também tinha deixado aqui, esse elemento 1,4-diaminobutano. Essa amina ela é uma das responsáveis pelo cheiro de apodrecimento dos corpos. Então, quando uma pessoa morre ou quando um animal morre. Percebam aí que as aminas têm um cheiro muito, muito ruim, tá? Principalmente as aminas de cadeias menores. Agora a gente vai falar das amidas. Amida, olha só, aqui para você não se perder, amina, você tem um nitrogênio substituído, que vem da amônia. Então, amônia, amina. Agora você tem as amidas. As amidas, percebe que o D, ele é mais redondinho? Eu uso isso para lembrar.
o dele é mais redondinho, ou seja, nas amidas eu também vou ter um oxigênio. Então, né, porque o D é mais redondinho, lembra o oxigênio, né? Pensa dessa maneira que vai ficar fácil de vocês lembrarem. As amidas são como os ésteres. Então você tem aqui, o que é um éster? Uma C, dupla O e um O. Só que aquele oxigênio é substituído por nitrogênio. Então uma amida é como se fosse um éster, só que ao invés do oxigênio aqui, tem o nitrogênio ligado no carbono que faz a ligação com a dupla O, ou seja, a carbonila. E para a gente dar o nome, a gente vai fazer a mesma nomenclatura, por exemplo, dos hidrocarbonetos, só que no final a gente põe a palavra amida. Então, por exemplo, a primeira estrutura, 6 átomos de carbono, começa a nomear da direita para a esquerda, por causa do grupo funcional. E aí você tem 1, 2, 3, 4. Então no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 4 tem o radical metil. Então trimetil, 6 átomos de carbono X, só ligação simples AN, é uma amida. Então 2, 4, 4 trimetil, hexanamida. Aqui a mesma coisa, eu vou começar a numerar da esquerda para a direita. Legal? Porque eu tenho aqui o grupo funcional que tem preferência em relação à insaturação. Então vai ficar 4 átomos de carbono but. No carbono 3 eu tenho a ligação tripla, então 3-in. E é uma amida, então o final termina como amida. Quando você tem substituição no nitrogênio, esse nitrogênio ele é representado como N mesmo no nome. Então vai ficar N-etil, ordem alfabética. N-metil, met de um carbono, AN de ligação simples, amida, aí vai na mesma lógica dos compostos anteriores. Aqui a gente só tem que falar, o metil está no carbono 1, 2, 3, não, ele está no nitrogênio, então N-etil, N-metil, N-isopropil, enfim, depende do grupo substituinte que tem no nitrogênio, não esqueçam disso. Nitrilas, pessoal, as nitrilas tem esse grupo que a gente chama de cianeto, que é o C-tripla-N. Sempre desse jeito. Quando o nitrogênio ele faz ligação tripla com o carbono, então aí a gente tem uma nitrila. Nomenclatura igualzinho de hidrocarboneto, só que ao invés de terminar com O, vai terminar com nitrila. Então aqui, por exemplo, você tem 2 carbonos, só ligação simples, et-an. Eu vou dar o nome de hidrocarboneto, eu vou colocar o O para juntar, para não ficar etanitrila, né? Não dá para ficar 2 N's, então ficar etano-nitrila. Nesse caso, eu começo a numerar daqui, por causa que está mais perto da minha função. Carbono 1, carbono 2. No carbono 2 eu tenho radical metil, 2-metil, but, porque tem 4 carbonos, an, só ligação simples, O, né, para dar a ligação na palavra, então butano, nitrila, porque é uma nitrila, perfeito? Agora a gente vai falar de nitrocompostos. Esses compostos são bem interessantes. Os nitrocompostos têm o grupo nitro. O grupo nitro é o NO2. A gente tem aqui o NO2. Aqui tem uma representação disso, tá bom? O nome vai ficar o seguinte, o radical que sempre vem, né? Depois, antes da gente dar o nome, que o nome é de hidrocarboneto. Aqui o nome é de hidrocarboneto. A única diferença é que a gente vai pôr a palavra nitro antes do nome do hidrocarboneto. Então, por exemplo, se você não tivesse esse grupo nitro, você daria o nome do hidrocarboneto aqui. Concorda? Você só daria o nome desse hidrocarboneto. Mas aqui não. Aqui eu estou falando de um grupo nitro. Então eu vou começar a numerar sempre mais perto. Então 1, 2, 3, 4. No carbono 4 eu tenho o radical metil. Eu tenho o grupo nitro, então primeiro eu vou colocar nitro. Não esquece disso. Aí eu vou dar o nome do hidrocarboneto. Pente 5 carbonos. No carbono 2 eu tenho uma dupla, então 2-en, hidrocarboneto O. Pente 2-eno, só que ele é o grupo nitro, então 4-metil, nitro, pente 2-eno. Aqui tem uma curiosidade, galera. Quando a gente tem um anel benzênico com um CH3 substituído, a gente dá o nome de tolueno, é um outro nome característico para ele. Neste caso em específico, a gente vai começar a numerar pelo radical metil. A gente não vai começar a numerar pelo nitrocomposto, pelo NO2, pela característica. É nesse caso, só que é uma exceção, por isso que eu coloquei aqui. Então a gente vai começar a numerar por ele. Então vai ficar no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 6 a gente tem o nitro, o grupo nitro. Então vamos lá. No carbono 1, metil. Então 1 metil,
2, 4, 6, trinitro, porque eu tenho 3 grupos funcionais nitro. Trinitro, e como a gente está falando do anel benzênico, benzeno. Esse cara aqui também pode ser chamado de 2, 4, 6, trinitro tolueno. Então, ao invés de falar que eu tenho um metil, eu não falo isso, eu só chamo ele de tolueno, porque tolueno é esse anel que está em destaque aqui, ó. É o anel benzênico junto com o CH3. E isso daqui, trinitro tolueno, é o conhecido TNT. Pessoal, um exemplo muito interessante de nitrocomposto é a nitrocelulose. Essa daqui é a fórmula da celulose, que é encontrada aí em roupas, por exemplo, em outras coisas aí. Perceba que você tem grupos hidroxila. Se eu fizer uma substituição desses grupos hidroxila, tirar esse hidrogênio e colocar um NO2, eu tenho o que eu chamo de nitrocomposto. Olha aqui o NO2 substituído onde eu tinha H, né? Tem os outros aqui também. Esse nitrocomposto ele é extremamente reativo, extremamente explosivo. E agora eu vou deixar para vocês também um vídeo mostrando a reatividade dessa nitrocelulose. E aí, gostaram desse vídeo? Muito interessante, né? Então vamos embora, galera. Nossa aula por aqui já terminou. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixa o like de vocês. Se não é inscrito, se inscreve, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Nunca mais eu quero ninguém esquecendo funções orgânicas. Valeu!